que existem explosões no Sol, né? Explosões no Sol. E as explosões, elas lançam umas labaredas para o espaço e é uma maneira de empurrar o que eles chamam de vento solar, que é o calor e a luminosidade que vem para nós, direto. Só que nós estamos aqui. O Sol está 145 milhões de quilômetros. O que vem daqui nos atinge. O que vem de cá, não. O que sai de baixo, sai do outro lado, nós não temos essa energia. Nós só temos essa aqui. Se a gente tivesse um pouquinho mais perto, tudo estava queimado. Se estivesse um pouquinho mais longe, gelo completo. Então nós estamos num ponto exato. E nós somos o tamanho exato para que aquilo ali, que é mortal, aquilo ali é radioativo, aquilo ali é explosão. E aquilo ali é o que mantém a gente vivo. Então, esse equilíbrio aí é para fazer pensar. Aí, concluindo só o que eu estava dizendo, daí que eu ouvi que existem milhões e milhões de explosões no Sol por segundo. Elas ocorrem direto, por segundo. E cada explosão dessa, ela é 100 mil vezes maior do que qualquer arma nuclear que o homem tenha. Então esse poder que está lá fora, a gente não tem acesso nenhum a isso aí, exceto por aquilo que nos beneficia, né? Então o homem, perto disso tudo, o homem é uma casquinha de asa de barata. Não ia sobrar nada. O que você está falando, mais ou menos, eu, quando era mais moço, falava, o ET, isso, aquilo. Eu nunca vi, nunca me apresentaram e tal, né? Aí eu assisti um documentário, uns repórteres fazendo uma entrevista com o von Braun, que ele é alemão, que inventou a V2, tudo. Os foguetes. Aí, o americano foi na Lua por causa dele. Trouxeram ele dos nazistas. Não teve peso. Foi direto para a NASA. Não condenaram ele. Não. Ele era um herói, um gênio. Aí perguntaram, von Braun, o senhor acredita numa vida extra terrestre? Ele falou, nós estamos olhando para o infinito. O senhor acha que esse privilégio é só nosso? Que não tem outros olhando lá. Verdade. Então, eu ouvi, eu falei, ele é um gênio. Quem sou eu para contestar uma opinião desse homem? Sim. Se ele admite a existência de seres, eu não vou mais dizer nem de si mesmo. Nós estamos aí, abertos. É o que o Jô dizia. O Jô dizia assim, eu estou aberto. Então, se um dia a xícara que estiver na mesa olhar para mim e disser, oi, Jô, eu vou falar, oi, xícara. Eu estou aberto. Então não dá para dizer, não, isso não vai acontecer e tal. É aquilo, né? Você lembrou de uma coisa boa. Uma vez, teve um padre que contestava um monte de coisa, eu não esqueço o nome dele. Quevedo? Eu acho que é isso, que é espanhol falando. Isso! Aí estava lá com ele, ele falou, padre, me responda uma coisa. Aqui está o Velho Testamento. Aqui está o Novo. Por que esse Deus era tão severo, rígido, e esse outro não? Amoroso e tal.
Quevedo falou, é um caso para se pensar. Sim. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar? Ele sou ele. Lá e aquilo, né? Então, eu fui mudando o meu modo de pensar a partir de muitas coisas. Porque se você não procurar, você não encontra pelo menos uma resposta que... É uma questão de vivência, né? A gente passa... Eu, quando era garoto mesmo, eu ficava pensando, poxa, quanto é que é 30 anos? Né? Eu não sabia o que era 30 anos. Eu sabia o que era 2, 3 anos. Mas 30? Aí, quando passou 30 anos, eu falei, não, agora eu sei o que são 30 anos. Aí, com o tempo, eu comecei a contar histórias, e aí, de repente, o pessoal me perguntava, mas isso aí aconteceu quando? Aí eu disse, isso aí faz uns 35 anos. Aí a maioria dizia para mim, mas eu nem tinha nascido nessa época. E vai acontecendo isso conosco. Nós vamos nos lembrando de coisas de 40, de 50 anos ou mais, que aí o pessoal diz, mas isso aconteceu mesmo? Isso foi assim? Eu vejo, por exemplo, eu lembro da única corrida que o José Carlos Patti ganhou. E ele ganhou do Emerson, diziam. Acontece o seguinte, o Emerson estava dirigindo o carro e quando o Patti estava chegando perto dele, o Emerson deu espaço. O Patti passou e o Emerson foi segurando todo mundo atrás. E aí o Patti ganhou a corrida. Porque o Emerson concedeu isso daí para ele. Aí, com o passar do tempo, eu ouço o pessoal falando, não, mas naquela dia o Patti estava endiabrado. Ele botou o Emerson de escanteio e passou à frente e tal. Mas quem viu a corrida sabe o que aconteceu. É inegável o assunto, né? Mas aí você vê que tem os revisionistas, né? Os caras que viram o que aconteceu, só que eles querem outra ideia do que aconteceu. E eles trocam as informações, mudam as coisas, que não tem nada a ver com o assunto. Se falava, por exemplo, que os judeus, eles iam dominar a Alemanha. E foi por isso que o nazismo teve que surgir, que era para sufocar o poder judeu dos banqueiros, dos poderosos industriais. Acontece que uma das primeiras coisas que o Hitler fez, em 1936, quando ele subiu ao poder, foi o que eles chamam de Kristallnacht, que era a noite do cristal. E a noite do cristal foi o quê? Foi uma maneira dele acabar com todos os judeus que tinham ali em Berlim e em outras partes, que foi botar SS na rua, de madrugada, para quebrar as vitrines das lojas dos judeus. Por isso, Noite do Cristal. Eles quebraram, saquearam as lojas. Por quê? As lojas eram alfaiatarias, eram padarias, eram confeitarias. Mas cadê os grandes industriais do dinheiro? Tinha só trabalhador que morava no lugar, inclusive. Não tinha gente de dinheiro ali. O que esse pessoal ia fazer para pôr em risco a nação alemã, que tinha parques industriais enormes? Porque o Hitler, ele nasceu no Rio, que divide a Alemanha da Áustria. Ele nasceu na Áustria. Ele nasceu na Áustria, né? Em uma hospedaria. E ele aprendeu com aqueles com aquelas pessoas, professores, tudo, que odiavam os judeus. Sim, sim. Ele aprendeu o seguinte, que a Alemanha só não era uma potência mundial por causa dos judeus. E depois
perdeu a Primeira Guerra, em que o Hitler lutou, Por causa dos do judeus. judeu, É. né? Isso aí foi aumentando o ódio, Sim, sim. né? E Tinha que culpar alguém, né? alguém é culpado, É. né? E É. chegou no que chegou, né? O Kaiser pulou fora do trono, deixou o exército combatendo os outros sozinho, e aí fizeram um acordo lá em Haia para a Alemanha pagar até poste de telégrafo que tinham derrubado na guerra. É, Isso botou eles numa inflação enorme, a maior do mundo. que eles chegavam aí de carrinho cheio de dinheiro para comprar carvão, Próximo da para minha esquentar a casa. casa, próximo da minha casa, morou um senhor, Johann, um alemão, que foi sargento da SS. Oh, Então, quantas ele histórias. só se tornou confidente meu porque 3 bandidos tentaram entrar na casa dele. E ele, com uma pistola, tchau, Se defendendo. tchau, tchau. A Irene, da